Vamos lá, então. A gente é o grupo B2 da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores. A gente é a turma 2, o professor Jacob. Nosso semestre é 2025.2 e o laboratório é o laboratório 1. A gente vai apresentar na ordem dos integrantes, que cada um fez uma parte. A gente dividiu mais ou menos igualmente entre todos e vamos começar agora. A questão 1 é sobre o tema é a análise do desempenho do algoritmo de ordenação no Assembly RISC-V. E o objetivo da questão é medir o tempo de execução e o número de instruções executadas pelo algoritmo e analisar o comportamento dele nos melhores e nos piores casos. O que a gente usou como base teórica foi a fórmula do tempo de uma instrução, que é o inverso da frequência, e como foi informado pela questão que a frequência do clock seria de 50 MHz, o tempo por instrução para executar uma instrução, já que uma instrução leva um ciclo de clock, é de 2 vezes 10 elevado a menos 5 milissegundos. Bom, analisando o algoritmo de ordenação disponível no ZIP do Laboratório 1, deu para perceber que ele segue um padrão parecido com algoritmos como Insertion Sort e Bubble Sort, em que compara o elemento atual com o próximo, e caso seja maior, ele troca, ele vai fazendo essa troca por todo o vetor. E algoritmos desse tipo, eles costumam ter a ordenação, no melhor caso, de tempo linear, ou seja, é A vezes N mais B, uma constante em relação com o sistema, e o pior caso é uma função quadrática. Então, seria a n ao quadrado mais bn mais c. No melhor caso, que é o caso em que o vetor já está ordenado, a quantidade de instruções necessárias, como foi dito anteriormente, é de an mais b. Isso foi tirado tanto da análise do algoritmo disponível em Assembly, mas também da comparação dele com outros algoritmos de alto nível, que desempenham o mesmo papel e possuem a mesma complexidade. Então, levando o tempo de execução para ele, como a gente sabe que cada instrução leva um ciclo de clock, e para uma execução de uma instrução em ciclo de clock, a gente leva de 2 vezes 10 elevado a menos 5 milissegundos, então é só a gente multiplicar a quantidade de instruções necessárias, que é a n mais b, vezes o tempo de ciclo de clock para cada instrução, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5. E essa função, no melhor caso, ela tem um crescimento linear em relação a n, sendo n o tamanho do vetor. No pior caso, o cenário em que o vetor está ordenado na ordem inversa, a gente tem que a quantidade de instruções é quadrática. Então, o 1n é de a vezes n ao quadrado mais bn mais c, que também foi levado comparando outros algoritmos que têm o mesmo comportamento e analisando o comportamento do algoritmo em Assembly. Então, a gente tem que o tempo de execução é a quantidade de instruções vezes o tempo que cada instrução leva no ciclo de clock. Então, seria a n ao quadrado mais bn mais c, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 5 milissegundos. E o crescimento é quadrático em relação a n, sendo n também o tamanho do vetor. Para n igual a 10, que foi o exemplo disponibilizado no PDF, a gente tem que o melhor caso levou 348 instruções, que é o caso em que o vetor já estava ordenado, e o pior caso levou 1023 instruções. Isso a gente pode observar tanto colocando o vetor no código e executando e contando as instruções por meio da ferramenta disponibilizada, e também colocando o valor na fórmula, n assumindo o valor de 10. E os padrões observados para valores crescentes de n, a gente pôde perceber que de 1 até 10, os valores de n cresciam em 30. Então, a fórmula acrescentava 1 em 30. Então, a fórmula encontrada para T0 de n foi n mais 30, sendo a constante igual a 1 e a constante b igual a 30. No pior caso, em que o vetor está inversamente ordenado, a gente colocou todos os casos possíveis no Assembly, no RISC-V, a gente executou e contou as instruções para cada, e a gente identificou o padrão que a constante A assumiu o valor de 9, a constante B assumiu o valor de 16 e a constante C assumiu o valor de 53. Então, a fórmula ficou de 9 vezes n ao quadrado mais 16x mais 16n mais 53.
Com isso, a gente pôde plotar o gráfico e observar o comportamento das duas funções em comparação, tanto a T0, que é a do melhor caso, quanto a T1, que é a do pior caso. No eixo X, a gente colocou o tamanho do vetor, que seria n, e no eixo Y, a gente colocou o tempo de execução. A curva do melhor caso, que é o caso em que o vetor já está ordenado, teve um crescimento linear. Já a curva do pior caso teve um crescimento quadrático, algo que a gente já esperava por conta das funções encontradas. E a diferença entre os tempos, ele aumenta conforme o n vai aumentando também. Aqui tem um gráfico, vocês podem observar que o único valor que eles têm em semelhança é o valor 1, e a partir daí, o gráfico da função T1, que tem um crescimento quadrático, que é o que o vetor já está inversamente ordenado, ela cresce de forma quadrática, enquanto que a função do melhor caso, ela vai crescendo de forma linear. Eu sou o Matheus e vou falar sobre a questão 2, o início, né? O objetivo da questão 2 era a gente compilar os códigos em C para gerar um assembly, né? E a gente adaptar eles para funcionar no RAS. No primeiro, depois de compilar, né, pro assembly, com a diretiva O0, que é a menos otimizada, né? A gente teve que fazer algumas modificações para executar no RARs, né? Uma das adaptações que a gente fez foi adaptar o ambiente para as entradas, para as chamadas de entrada e saída, né? E também a gente fez algumas adaptações na sintaxe do assembly para funcionar no RAS. A primeira adaptação que a gente fez foi na substituição do sistema de entrada e saída. A gente usou a função show para printar, né, a, o, o vetor, né, para ordenar, né. A gente substituiu o printf pela função show, e para isso a gente, como para compilar para o C para o assembly, na compilação, as chamadas na linguagem C, né, usam as bibliotecas, né, para entrada e tudo mais. Mas como isso não tem no assembly e no computador, a gente tem que substituir isso por chamadas de sistema, né, os calls do RAS. A gente utilizou a gente teve que carregar o asset, né, o LI, com, com cada... Isso, um minutinho. Deixa eu voltar para cá. Na Só uma verdade, deixa eu perguntinha. voltar um pouquinho. Avisa quando eu puder passar o slide, e Beleza. aí fica mais Tá. fácil. Tá, Vou, obrigada. vou seguir essa daqui. Primeiro, a gente teve que adicionar as seções ponto .data e ponto .text. A gente pôs o vetor na seção ponto .data, né, que é a parte de dados, e a gente pôs o código na seção ponto .text, que quando a gente converte isso, ele está bem organizado. E quando a gente compila do C para o assembly, o main fica lá no final. E quando eu tentava compilar isso no RARs, sempre dava problema, que tentava executar o show primeiro e ficava prendendo nisso, né? Aí eu tive que passar o main para o início para conseguir compilar. E porque o RARs executa o assembly, né, sequencialmente. A gente chamou o main, aí vai chamando as funções e tudo mais. Pode passar. A gente fez algumas substituições, né? O printf putchar. O GCC, ele gera chamadas de biblioteca padrão, né? Não suportadas no RAS. Ele converte do C direto para o RAS, só que do C para o direto para o assembly, só que o RAS não suporta as bibliotecas do C. Então a gente teve que substituir por chamadas do sistema, né? A gente usou o load imediato na set para imprimir o inteiro, né? Que para imprimir cada parte do vetor, né? E a gente teve que imprimir, usar o load imediato a 711 para imprimir o caractere, para pular de linha, para fazer a organização, né? A gente também teve que fazer uma adaptação na correção de endereçamento global, né? Que a gente teve que usar o load address com o endereço do vetor para
acessar ele. E também a gente teve que adaptar as chamadas de funções, né? Que estava usando só o call e no assembly a gente tem que usar os jumps, né? Os jumps em link para chamar a função. Para garantir tudo isso com a compatibilidade com a sintaxe do Rars. E a gente também a gente fez também um ajuste no encerramento da função. Que o as estava gerando alguns erros, aí eu incluí o jump register, né? Para voltar quando a gente termina a função, né? O jump register RA, que é a mesma coisa da pseudo-instrução head. Aí, para encerrar a simulação, a gente usou a chamada do sistema operacional, né? A gente carregou o registrador A7 com 10 e faz o ecal para finalizar o processo. Pode passar. Vamos, Vinicinho. Eu sou o Vinícius e a gente, na questão 3, na terceira parte da questão 2, a gente compila todos os códigos, o source.c, a gente joga lá no site, ele devolve no assembly. Aí, para cada uma das diretivas, a gente calculou o total de instruções executadas pelo programa e o tamanho em bytes dos códigos em linguagem de máquina. O tamanho total de instruções, ele mostra lá no próprio rastro, quando você executa, certo? Para a diretiva "-O0", teve 1.986 instruções tipo R, 5.741 instruções do tipo I, 1.315 instruções tipo S, 462 instruções tipo B, 3 instruções tipo U, 250 instruções tipo J. E assim ocorre para todas as outras diretivas também. Quando você soma todas elas, dá a quantidade total de instruções executadas pelo programa. Em todas as três diretivas, "-O0", "-O3" e "-OS", a gente usou o vetor de 30 posições, que é esse vetor que está aí, 9, 2, 5, 1, 8. E a gente comparou também com o programa source.s, que foi escrito diretamente em assembly. Quando a gente compara a instrução "-O0", por ela ser com um pouco menos de otimização, ela tem muito mais instruções, ela executa muito mais instruções, enquanto a "-O3" executa muito menos instruções. A "-OS", como ela é uma diretiva focada em espaço, ela entra mais ou menos no meio termo ali, e o source.s é o código diretamente em assembly. O tamanho dos bytes a gente calcula a partir da memória lá no RAS. Quando você executa cada código, ele mostra qual parte da memória foi usada por context. A gente pode pegar essa memória e e calcular quantas instruções. Cada instrução tem 32 bits, ou seja, 4 bytes. Então, é o total de instruções vezes 4. E a gente encontra o número total de bytes. Pode passar. E a diferença entre cada uma das otimizações, "-O0", "-O1", "-O2", "-O3" e "-OS", é que o "-O0", ele não tem nenhuma otimização. Então, o compilador, quando gera, ele gera um código bem próximo do que foi escrito. E, claro, se você escrever um programa melhor, um programa pior, ele pode gerar diferentes soluções para o seu problema. Quando você analisa o "-O0", ele abre um espaço enorme na pilha para começar a executar o programa e salvar os valores. Então, ele tem essa diferença em relação aos outros. O "-O1", ele já começa a ser uma otimização um pouco mais leve. Ele otimiza algumas pequenas coisas, certo? Ele elimina código morto, entre outras coisas assim, o básico que ele consegue fazer. No "-O2", ele já otimiza mais ou menos o padrão que você imagina no código normal, no compilador de C para assembly. Então, ele vai mexer em algumas funções pequenas, ele vai otimizar vários dados, principalmente em questão de vetor, né? E nos loops. O "-O3" é a otimização ao máximo. Ele pega o máximo que ele consegue alterar e ele altera, evitando que o código faça muitas, principalmente movimentações entre registradores, por exemplo, constantes de valores que você não vai precisar usar, certo? Então, ele tenta, ao máximo,
fazer um código que rode muito rápido, porque o Meso3, ele é um código exatamente focado para você rodar um pouco, para você não ter tantas instruções em assembly lá no final. O -OS, ele é uma otimização para tamanho. Então, quando você tem, por exemplo, um sistema embarcado que não cabe tanto código em assembly para você executar, você gera em -OS. E também quando você quer a questão de processamento. Então, para quem pensa na ideia de espaço associado a processamento, o -OS é a principal opção. Agora a gente vai passar para transformada discreta de Fourier. Eu passo aí a palavra para o próximo. Pode. Beleza, então, a parte 3 desse laboratório, né, a questão 3, ela é para a implementação da transformada de Fourier, com a sendo da arquitetura RISC-V, né, então o objetivo era para fazer com que o grupo se familiarizasse com a linguagem, né, e com a codificação no RARS. Na primeira parte dessa questão 3, ele é pedido para a gente calcular uma função que calcula o seno e cosseno dado um ângulo θ em radianos. Isso vai ajudar posteriormente nos próximos passos dessa questão 3 para codificar a transformada de Fourier, porque por meio de seno e cosseno a gente consegue calcular exponenciais complexas utilizando a relação de Euler. Então, como o RARS ele não possui nenhuma instrução direta para calcular seno e cosseno, o método que a gente tem para calcular isso é por meio de uma aproximação. No caso, a gente usa a aproximação por meio da série de Taylor para calcular o seno e cosseno, cuja a fórmula é dada. Aí é basicamente um somatório de fatoriais. Pode passar para o próximo. Então, vou passar assim brevemente pela lógica do algoritmo que foi feito para essa questão, né? Primeiramente, a gente faz uma normalização do ângulo, né? Porque o ângulo de entrada, θ em radianos, ele pode ser muito grande ou muito pequeno, mas a facilidade de trabalhar com isso é que as funções trigonométricas elas possuem simetria ao longo do círculo trigonométrico, né? Então, o que a gente faz é que, para facilitar as contas, a gente normaliza eles. Nesse caso, a gente primeiro normaliza o ângulo para dentro de um intervalo de menos π a π, para facilitar a conta deles, como mostrado aí no código. Pode passar. Depois disso, a gente faz uma segunda normalização. Essa normalização agora, ela limita mais ainda o intervalo do ângulo, mas dessa vez ela serve para a gente conseguir um resultado mais preciso na série. Então, nesse intervalo de zero até π sobre 2 que foi escolhido, é onde essa aproximação por série de Taylor se torna mais precisa, né? Então, a gente faz essa normalização mais uma vez, utilizando de novo a simetria das relações trigonométricas para fazer isso. Pode passar. Depois de passar por essas duas normalizações, a gente vai para, de fato, a codificação da aproximação por série de Taylor, né, do seno e do cosseno. Então, a gente calcula ali os fatoriais e a gente vai passando pelos somatórios, respectivamente, para calcular o seno e o cosseno. Pode passar. Não havia sido pedido especificamente na questão 3 para a gente fazer uma main para testar o seno e cosseno, mas a gente fez para poder dar uma verificada no funcionamento e ver se o comportamento estava correto da função. Então a gente obteve os resultados aí, como pode ser visto no terminal, na imagem. Basicamente o que está mostrando aí, o primeiro número ele é sempre o ângulo θ de entrada, o segundo é o valor do cosseno e o terceiro, desculpa, é o valor do seno que foi calculado. A gente pode perceber que a função desenvolvida ela teve assim um resultado bem, digamos assim, bem satisfatório. Ela é bem precisa, tá? Apesar dela ser uma aproximação, então, como vocês podem ver, existem alguns valores em que eles não vão dar exatos. Muitas vezes, por exemplo, próximo do zero, ele vai dar algum número lá para casa de 10 elevado a menos 7. Mas mesmo assim, isso é uma aproximação muito grande, muito próxima do zero, e isso mostra que a função ela está com
uma precisão muito boa para os valores, né? E aí a gente também consegue perceber por esses exemplos a normalização do ângulo funcionando, né? Então, mesmo para colocando ângulos muito maiores do que 2π, por exemplo, ou ângulos negativos, né, abaixo de zero, ele ainda consegue calcular os valores de seno e cosseno adequadamente. Pode passar. Para a segunda parte, onde a gente, de fato, faz o desenvolvimento da transformada de Fourier, né? A transformada de Fourier ela é dada basicamente por esse somatório, em que a gente tem a exponencial complexa, né? Como eu já disse anteriormente, né, a gente nessa parte vai utilizar a função sin cos que a gente desenvolveu para poder facilitar a conta dessas exponenciais complexas, né? Então a gente vai ao longo do programa a gente chama a função sin cos para poder pegar essa exponencial complexa, a gente calcular ela utilizando senos e cossenos, e dessa forma a gente divide a transformada de Fourier em dois somatórios, um para calcular a parte real do resultado da transformada de Fourier, utilizando o cosseno, e outro para calcular a parte imaginária da transformada de Fourier, utilizando o seno. Aí o detalhe que a gente tem aqui na codificação é que a gente, como a gente faz uma chamada de função, né, para o sincos, a gente toma o cuidado de sempre salvar os registradores que a gente precisa manter os estados deles para não acabar perdendo e sobrescrevendo dentro da função sincos. Pode passar. Então tá aí, a gente consegue ver, né, a primeira parte do código. Ela salva os registradores na pilha para a gente poder não perder eles quando chamar a função de seno e cosseno. Aí uma coisa que a gente faz primeiramente também a gente já calcula a constante angular que aparece na exponencial, que é o 2π sobre n. Isso ajuda a gente a evitar ter que ficar calculando essa constante várias vezes ao longo dos loops que a gente vai fazer dentro da transformada. Então a gente calcula ele já inicialmente para poder otimizar um pouco as contas. A transformada de Fourier em si, ela vai ser basicamente dividida em dois laços que vão ficar em loop até a gente completar toda a transformada. A gente vai ter um laço externo que ele vai incrementar a variável k ao longo do tempo. E é nesse laço externo também que a gente inicializa as somas do valor real e imaginário do resultado final. Pode passar. No laço interno é quando a gente faz mais as contas da transformada em si. Então, a gente incrementa a variável n, a gente calcula o ângulo θ, a gente chama a função de seno e cosseno que a gente desenvolveu anteriormente para poder calcular esses valores, e com os resultados dela, a gente calcula as contribuições para o x de k, que é o resultado da transformada de Fourier. Esse processo ele vai se repetindo, então a gente vai incrementando n, incrementando k ao longo dos loops externos e internos, e a gente vai somando os resultados que a gente vai encontrando naquele soma real e soma imaginário, para a gente ir obtendo os valores finais ao longo do tempo da transformada de Fourier. Aqui a gente faz uma main, como foi pedido na parte 3 da questão 3, onde a gente verifica o funcionamento da transformada, né? Então a gente põe ali o exemplo que foi dado na própria questão, e a gente desenvolveu o loop para imprimir os resultados da DFT, no formato que foi pedido também. Passa. Aqui a gente pode ver o resultado da transformada de Fourier, certo? O único detalhe que a gente mudou foi a gente colocou uma função para poder lidar com valores negativos no resultado da transformada de Fourier. Isso é só com uma questão de legibilidade mesmo nos resultados finais, para a gente não poder ficar misturando os sinais de soma e subtração. Então, ali estão os resultados. A gente percebe que eles não batem exatamente com o formato que havia lá no que foi dado para a gente no PDF, mas isso, mais uma vez, acontece por conta do fato das funções de seno e cosseno serem aproximações por série de Taylor. Então, eles não dão números exatos, então,
você pode ver aqui os resultados que estão ali nas casas de 10 a menos 7, 10 a menos 8, por aí, eles eram para ser zero, mas novamente a gente percebe aqui que é uma grande aproximação, né? Ele é um valor bem pequeno, então, assim, para o nosso caso, ele dá valores tão pequenos que podem ser até mesmo desprezíveis e considerados como zero. Então, a gente confirma aqui um funcionamento bem adequado e bem preciso até da transformada de Fourier. Vai passar. Bom, eu me chamo Maria Carolina e eu fiquei responsável por fazer essa parte, a parte 3, que na verdade é a parte 4, mas que pedia para calcular o valor da DFT desses 4 vetores aqui. Esse primeiro vetor x1 nada mais é do que a função impulso, vetor x2 é a função cosseno, vetor x3 é a função seno, e o vetor x4, ele é um impulso retangular. Aí, aqui na imagem ao lado, mostra que a gente só fez uma leve mudança no código anterior, para em vez de calcular só uma vez a DFT de um determinado vetor, ele calcula a DFT desses 4 vetores ao mesmo tempo. Aí aqui a gente tem, eu coloquei a etiqueta, um títulozinho para separar os casos de teste. E aí, basicamente, o que a gente mudou no código foi chamar o procedimento da DFT 4 vezes, uma para cada vetor. Então, nessa primeira parte, a gente começa chamando a DFT para o vetor x1, e aí chama o título, e depois calcula, que nem a gente tinha feito na questão anterior, faz o mesmo procedimento para o x2, mesmo procedimento para o x3, e aqui no próximo slide, o mesmo procedimento para o x4. Aqui a gente tem os resultados que a gente obteve. Eu não consegui tirar um print do terminal por alguma limitação no meu computador, que não consegue aumentar mais do que 3 linhas, mas aí eu traduzi aqui para essas tabelas, e a gente tem que o primeiro vetor, o x1, os resultados eles bateram com o esperado, que a gente mostra aqui nesse próximo slide. Então, os resultados eles estão batendo. E a partir do vetor x2, x3, x4, os resultados também bateram, mas teve a certa aproximação, a questão da precisão e da aproximação de série de Taylor, que a gente tem aqui resultados na casa do 10 a menos 8, né, menos 7, que são valores muito, muito próximos de zero. Então, se a gente comparar os resultados que a gente teve da DFT de x2, que é o caso do cosseno, a gente vai ver que os casos aqui, a primeira deu praticamente 0 e 0, que é o resultado que era esperado aqui. Na segunda parte, é para dar 4 na parte real e 0 na parte imaginária, que é o que a gente teve aqui, praticamente 4, 3,999, e a parte imaginária, um número muito próximo de 0. Aí, na terceira parte também, um número muito próximo de 0, tanto na parte real quanto na imaginária, que a gente pode comparar aqui. E aí, os outros resultados também da parte do 4, 5, 6 e o 7, também são números muito próximos ao 0. No último caso, a gente tem que a parte real tem que dar 4 e a parte imaginária tem que dar 0, que é o resultado aqui, o esperado. Aí, para comparando agora com os resultados que tem que dar o x3, que é o correspondente ao seno, a gente tem, primeiro, todas as partes reais tem que dar 0, facilitando aqui a observação dos resultados. E aí a gente vê aqui no x3, todos deram valores muito próximos de 0, a questão da aproximação novamente, exponencial de menos 8, menos 5, menos 7, menos 5, aqui deu 0, menos 5, menos 6 e menos 7. Em relação à parte imaginária, a gente tem, no primeiro caso, deu 0, e aí, passando aqui, tem que dar 0. Segundo caso, tem que dar menos 4, a gente viu, o nosso deu menos 3,999, um valor muito próximo de 4. Terceiro, o nosso deu praticamente 0, o resultado esperado era 0. No quarto caso, também 0, também deu 0. No próximo, também 0.
nos dois próximos também, 0 e 0. E o último caso, a parte imaginária tem que dar, o nosso deu mais 3,999, e o resultado esperado era mais 4. Aí, para fazer a verificação em relação ao x4, a gente tem que os resultados esperados são que a parte real da primeira parte tem que dar 4 com o 0 no imaginário, e foi que a gente tem a questão aqui do menos 0 justamente por causa da notação em complemento de 2, que tem a possibilidade de dar menos 0. A gente conversou com o professor e com o monitor em relação ao aparecimento de menos 0 e mais 0, e foi aconselhado que poderia deixar dessa forma e mostrar o valor que o computador, o cálculo, o procedimento davam. Por isso que a gente mantém menos 0 aqui, não fez nenhuma correção. Segunda parte, tem que dar parte real 1, e a imaginária menos 2,4142. Nossa, a gente teve que deu 1 e menos 2,4142. Mais algumas casas decimais aqui em questão de precisão. Próxima, tem que dar 0 parte real e 0 a parte imaginária. Nosso deu também 0, praticamente 0 na parte real, 0 na parte imaginária. Próximo caso, a gente tem que dar a parte real 1, parte imaginária menos 0,4142. A nossa deu praticamente 1, né, questão de precisão novamente. E a parte imaginária menos 0,4142. O próximo caso tem que dar 0, 0. A gente foi olhar o resultado que a gente teve 0 e o número bem próximo de 0. Próxima parte, 1 na parte real e mais 0,4142 na parte imaginária. A gente teve 0,999 na parte real, um número muito próximo de 1, e mais 0,4142, mais algumas casas decimais de novo com a questão da precisão. Aí, nesse penúltimo caso, tem que dar 0 parte real, 0 imaginária. Também deu um número muito próximo de 0 aqui, exponencial de menos 7, parte real, e exponencial também de menos 7 na parte imaginária. Então, batendo com o que era esperado. E o último caso, 1 na parte real, e mais 2,4142 na parte imaginária. E aí, a parte real deu 1, e a parte imaginária 2, parte real deu 1, desculpa, e a parte imaginária deu 2,4142. Então, com isso, a gente consegue ver que o procedimento deu certo, o cálculo dos 4 vetores bateu com o esperado, tirando, obviamente, as observações a respeito de aproximação de série de Taylor e a questão da precisão. Então, conseguimos fazer com um êxito. Aí, a segunda parte, a parte 3.5, era para o cálculo do tempo de execução e da frequência. Para isso, a gente utilizou o próprio código presente no roteiro, que dizia para a gente adicionar a leitura dos registradores de tempo e de instrução, cujos códigos são 3074 e 3073. 3074 para o número de instrução e 3073 para o de tempo. Aí a gente adicionou esses códigos logo antes da chamada do JAL para DFT, para conseguir calcular certinho. No relatório, a gente coloca com o código ali para apresentar, e aí a gente rodava o código e anotamos aqui o tempo de execução que a gente teve para cada N, né? O N começava em 8 e até 44, e aumentava de 4 em 4. Aí, para isso, a gente aumentou tanto esse N aqui em cima, esse Word, quanto os valores de x1, todas essas casas, o vetor de x1, quanto do imaginário e do real. A gente usou o código da parte 3.3 para calcular esse tempo de execução. Aí, os resultados que a gente teve. Então, aqui, o tempo de execução, ele teve uma certa questão que cada vez que a gente rodava o código, mesmo sem mudar nada no código, dava um tempo de execução diferente. Às vezes,
vezes a gente tinha uma variação bem grande do tempo de execução. Aí, novamente, a gente conversou com o monitor, conversou com o professor, e nos foi aconselhado a realizar apenas uma medida, justamente porque a gente tem essa limitação da simulação, que o RARS, ele emula ali, ele faz uma simulação ali de software, e ele é muito sensível à carga do sistema operacional, então as operações que estavam acontecendo na máquina no momento do cálculo do tempo de execução, e aí nos foi falado que realmente é muito difícil o tempo ele dar exato durante todas as medições. Aí, a gente, para calcular a frequência, a gente nada mais fez do que pegar o número de instruções e dividir pelo tempo de execução que a gente teve, em milissegundos, a gente dividia um pelo outro, e conseguia a frequência em kHz. Aí, a conclusão que a gente teve é que a frequência ela permanecia relativamente constante ao longo de todos os Ns, porque o I e o tempo de execução, o número de instruções e o tempo de execução, eles apresentavam um crescimento muito similar entre 1 e 8. A gente pode ver aqui que o número de instruções, ele praticamente dobra, e aqui também, o tempo de execução está muito próximo de dobrar, né? Então, acaba que quando a gente fazia a divisão, a frequência permanecia ali mais ou menos constante. Aí a gente fez um gráfico também, que foi pedido, né? O gráfico de N por tempo de execução. A gente vê que é uma curva similar a uma curva quadrática, né? Aqui do crescimento. E o que faz sentido, uma vez que no código a gente tem laços aninhados, então acaba que o nosso algoritmo ele tem uma complexidade ON ao quadrado, o que gera justamente essa curva que a gente observou aqui. A gente poderia também analisar apenas os resultados que a gente teve nos N's, não precisava analisar a complexidade do algoritmo em si, mas se a gente for verificar aqui, quando o N ele duplica, o tempo de execução ele praticamente quadriplica, né? Ele fica vezes 4. E aí, o que é mais uma prova de que vai dar uma curva quadrática. Aí, é isso, a nossa apresentação do nosso trabalho. A gente consegue concluir que a gente conseguiu realizar ali os exercícios com uma certa corretude, a gente teve êxito aí na realização desse laboratório. E alguém tem mais algum comentário a fazer sobre as suas partes? Alguma conclusão especial? Não? Então, é isso. Queria agradecer. Esqueci de mencionar o nome dos integrantes no início, mas temos todos aqui: Adriele, Arthur Corrara, Maria Carolina, Matheus e Vinícius. É isso. Agradeço. E tchau, tchau.